Bom dia, galera. Vamos falar um pouquinho sobre o tipo do TDAH desatento. Então, o TDAH desatento, a hiperatividade dele é mais mental. Geralmente ele não tem hiperatividade física. Às vezes, um pouco na adolescência. Mas na infância e na fase adulta, é totalmente mental. Então, é aquela pessoa que tem aquele turbilhão de pensamentos e mal tá terminando de pensar uma coisa, já tá pensando outra e fica nesse turbilhão, nesse brainstorm de pensamentos, né? Dessa tempestade de pensamentos que não para. É 24 horas. Então é como se a sua mente ela não parasse, ela não descansasse. Ela não começasse a pensar numa coisa e aí ela terminasse. Ela pensa e ela continua e ela não para, ela passa para outra, para outra, para outra. Então é muito exaustivo. Por isso que a pessoa com TDAH desatento, ela chega à exaustão mental. Ela chega num cansaço tão grande, que às vezes ela chega a pegar no sono por fadiga mental, por cansaço mental, né? Além disso, ela perde o foco. Então, por exemplo, ela está fazendo alguma coisa, aí ela lembra de alguma coisa, pronto, ela já vai para outra. Ela está na outra. Aí de repente passa alguma coisa na cabeça dela, eu tenho que fazer não sei o que, pronto, ela já esquece a outra. Então assim, nada fica terminado, tudo fica inacabado. Por quê? Porque ela começa e não termina, ela começa e passa para outra coisa. Então é muito angustiante, é muito difícil para quem tem. Geralmente o TDAH é genético, mas há casos, claro, que não é genético. No meu caso é genético, porque a minha mãe tem. A minha família inteira tem características de TDAH, então eu tenho, meu filho tem, então eles não sabem exatamente a origem do TDAH genético, mas eles têm alguns artigos científicos que falam que às vezes um parto prematuro, às vezes a mãe fumou na gestação, às vezes tem várias suposições, vários artigos, né? Mas enfim, o TDAH, ele desatento, ele tem essas características, ele tem a característica também que ele não consegue se organizar. Então, por exemplo, você vai na casa dele, a casa dele é uma bagunça, mas não de sujeira, é uma bagunça, de desorganização, entendeu? Então, ele coloca as coisas e não sabe onde colocou, as coisas são difíceis, tipo, de localizar na, na casa dele, né? Então, como que se resolve isso? Como se supera isso? Principalmente para o TDAH desatento. Ele tem que ter uma coisa, ele tem que ter um canto na casa para cada coisa. E muito claro, muito prático, muito objetivo, né? Então, geralmente na porta da saída da casa tem que ter alguma coisa que lembre ele, tipo assim, você pegou tudo, você pegou suas chaves, pegou teus documentos, e sempre na forma de questionamento. Por quê? Porque vai obrigar o seu cérebro a buscar a resposta, né? E isso funciona, gente, é muito bom, tá? É uma dica que eu dou para vocês. Sempre colar perguntas para vocês mesmos, né? Por exemplo, o que está faltando na geladeira? O que eu tenho que fazer hoje, né? Quais são as prioridades hoje? Porque aí você vai conseguindo estimular o teu cérebro a buscar a resposta. Essa desorganização, ela não está só no campo físico, ela está no campo mental também, tá? Então, ele não consegue ter uma constância de pensamentos, uma simetria, sabe? Uma sequência. Essa é a palavra. Ele não consegue seguir uma sequência de pensamentos, entendeu? Por isso que ele perde muito tempo e fica só ali no campo das ideias. Isso é muito difícil, precisa de ajuda de um psicólogo especializado, precisa da ajuda do remédio, porque aí você vai ter o foco, né? Você vai perceber que você começa a fazer uma coisa e consegue terminar.
você consegue finalizar aquilo. E aquilo é tão prazeroso, te dá um prazer tão grande que você fala, putz, por que eu não tratei antes? Por que eu não comecei lá quando eu era pequena? E tem muita gente que fala que TDAH não existe, TDAH é isso. Gente, existe, já existe há muito tempo. Porém, na geração dos anos 70, 80, as pessoas não tinham esse hábito de buscar ajuda, não tinha tantos especialistas, não tinha tanto hospital, tanta farmácia, tanta... Você entende? Era uma coisa que a gente ia vivendo, ia driblando, ia vendo como dava conta, às vezes não dava conta, às vezes dava, ia crescendo assim, meio atropelado. Hoje em dia a gente tem muito recurso para tratar, a gente tem coisas maravilhosas para poder tratar, entendeu? Então, por que não tratar? Né? Por que não tentar? Então, eu descobri tardiamente, assim como outras pessoas descobriram bem tarde. Mas sempre é tempo, gente, sabe? 40 anos, 50 anos, você está na metade da vida ainda, você tem mais um tantão pela frente ainda. Principalmente se você se cuidar fisicamente falando, né? Então não pode entregar os pontos. Tem gente aí que eu vejo que tem 70, 80 anos e está fazendo exercício, está correndo na rua, está fazendo academia. Então, vamos acordar, né? E principalmente para quem tem filho e que é TDAH, fica esperto, porque geralmente quando a criança é TDAH é porque o pai ou a mãe, o avô ou a avó são TDAH. Então tem mais gente na família que é TDAH, então presta atenção, sabe? Porque a gente precisa tentar ajudar essas crianças logo no início, para que elas não passem todos esses problemas, todas essas humilhações, todas as tristezas, as decepções, né, os bullying e etc. Então tem que ser massivo essa campanha, essa coisa de fazer as pessoas conhecerem o TDAH desde a infância, entendeu? É muito importante, gente, porque isso aí compromete o desempenho acadêmico, compromete o desempenho escolar da criança, compromete a interação social. Então, por exemplo, fica mais fácil quando você está fazendo terapia, está medicando, você interagir com as outras pessoas, entende? Você perceber como você funciona, o seu funcionamento. Então, é muito importante. Mas se você descobrir tardiamente, não desista de você. É proibido desistir, entendeu? Lute, porque o TDAH é extremamente criativo, então quando ele foca, quando ele coloca o hiperfoco dele, ele faz com maestria, ele faz com excelência e ele é o melhor naquilo que ele faz. Então o sucesso dele vem rápido, vem muito rápido, entendeu? Então não desista de você, sabe? Tenha paciência, é um dia de cada vez, é um passo de cada vez, é devagar mesmo, mas sempre se tornando a sua melhor versão, beleza? É isso aí.